hoje é dia de consciência. Ai, quem me dera se pudessem ver. Paracatu dos Negros. A cidade de Paracatu apresenta em sua origem profunda identidade com a cultura negra, uma vez que foi colonizada por brancos, mulatos e negros. Estes são oriundos principalmente da Bahia e, em sua maioria, eram escravos. Paracatu é uma das cidades históricas do estado de Minas Gerais. Tem em torno de seu território 5 quilombos, os quais ainda preservam sua cultura e são considerados uns dos mais ricos patrimônios da cultura negra no Brasil. A população estimada de Paracatu em 2015 era de 91.027 habitantes, segundo o IBGE, sendo assim o município de maior concentração populacional do noroeste de Minas, sendo os negros a terceira maior população do total de habitantes, ficando atrás da população parda, que representa mais de 50% do total, e branca, que representa quase 25% da população. A população que se declara negra, segundo o censo do IBGE, é de 16%. Nas páginas sangrentas da história de Paracatu, podemos destacar símbolos que representam a árdua luta pela igualdade de direitos dos negros, sendo os principais o Quilombo, a Igreja do Rosário, os casarios antigos que apresentam em seus porões marcas das senzalas, o garimpo, entre outros. Referente ao garimpo, os negros eram utilizados como escravos para a garimpagem do ouro e, posteriormente, trabalharam como garimpeiros independentes até meados da década de 80. Na maioria, esses garimpeiros eram descendentes de escravos, que se fixaram próximos do Morro do Ouro e das margens dos córregos Rico e São Domingos. Os quilombos paracatuenses são considerados uns dos mais importantes de Minas Gerais. Eles são dotados de elementos únicos, os diferenciando dos demais. Tais comunidades, segundo o documentário feito pelo Instituto de Arqueologia Brasileira, juntamente com o IPHAN, têm grande relevância quanto à constituição étnica da população paracatuense, que tem bastante afrodescendentes. Recentemente, os quilombolas vêm sendo foco de estudos antropológicos, sociológicos e históricos. Em 3 das comunidades quilombolas, há espaço aberto para a visitação de turistas: o quilombo de São Domingos, São Sebastião e o da Lagoa de Santo Antônio. O dinheiro arrecadado com a atividade contribui para a manutenção e a preservação da identidade de tais povos e da proteção em relação às suas terras. A comunidade quilombola de São Domingos moram, ao todo, 400 pessoas, distribuídas em 69 famílias. A maioria das casas estão distribuídas de forma dispersa. O quilombo é bastante organizado, conta com a Associação de Moradores e a Associação de Quilombolas de São Domingos. A proximidade com Paracatu facilita ao acesso dos serviços públicos. A comunidade está lutando para regularizar as terras como território quilombola e protegê-las de uma invasão iminente de seus territórios pela mineradora vizinha. O cemitério antigo, por exemplo, já está próximo das terras ocupadas pela mineradora. A comunidade quilombola de São Domingos é bastante antiga e, provavelmente, encontra-se no local há mais de 200 anos, quando Paracatu formou-se.
3 grupos familiares constituíram a comunidade: Ferreira, Lopes e Mendanha. As atividades econômicas dos moradores são o trabalho agrícola, sendo o açafrão o produto tradicionalmente comercializado, criação de gado leiteiro, emprego fora da comunidade, sobretudo na mineradora, e produção dos equipamentos coletivos de beneficiamento local, sendo casa de farinha, moinho de cana e olaria. Algumas moradoras realizam atividades artesanais de cestarias e produções de doces, além do turismo na localidade. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos Livres foi edificada a partir de 1744, tendo como procurador da construção o capitão Antônio de Freitas de Almeida. Seu altar é belíssimo e ricamente trabalhado, ostentando primorosa talha em madeira. A história informa que a Igreja Santana, que foi demolida na primeira metade do século XIX, era considerada a Igreja dos Brancos e, seguindo a tradição, a Igreja do Rosário tratava-se da Igreja dos Negros Livres, sendo que na porta do sacramento, disfarçada em uma folha de parreira, encontra-se a representação de uma cabeça de negro. Provavelmente a igreja esteve vinculada às Irmandades de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, cuja atividade se tem notícia ainda no final do século XIX em Paracatu. É curioso notar que, apesar de Nossa Senhora do Rosário ser branca e o principal nome que justificou a construção do templo, o santo e a festa de maior devoção no templo é mesmo São Benedito. A festa de Nossa Senhora do Rosário não se equipara em número de fiéis e em popularidade à festa do Santo Negro. Fazendo uma visitação na Casa de Cultura de Paracatu, que é um casario exemplar do período imperial e foi construída por Domingos Pimentel de Ulloa entre 1854 e 1857, originalmente para fins de moradia de sua família. Nela encontramos, nos porões do pátio do palácio, as marcas no teto, ou seja, na barratana, e paredes com queimaduras e afumaçamento, bastantes remotos, onde tudo leva a crer ter sido ali residência de negros escravos que nele trabalharam, ou seja, as famosas senzalas adaptáveis à casa, cujo piso era de chão batido, onde os negros acendiam fogueiras. Perto da Casa de Cultura, encontramos ainda o Museu de Paracatu, com destaque para os objetos que eram utilizados para açoitamento dos escravos. Os negros em Paracatu ganharam o seu digno espaço, alguns se tornando famosos como, por exemplo, Dário, que foi grande jogador de futebol, e, recentemente, o ex-presidente do STF, o ministro Joaquim Barbosa. Paracatu é o berço do ouro e do esplendor, sobretudo pela alegria trazida pelos negros ao seu folclore, nas danças da tapuiada e caretagem. A tapuiada teve a sua origem em Paracatu em fins do século XVIII e é comemorada no dia 8 de setembro, em homenagem a Nossa Senhora do Amparo. É uma dança de origem afro-indígena que homenageia Nossa Senhora do Amparo, que é a padroeira dos pardos livres. É rica em passos e conta a história de congos negros e dos tapuios, que eram índios que habitavam Paracatu.
separados, cantam e dançam, desconfiados uns dos outros. É uma dança que enfatiza a rivalidade entre as tribos. A caretagem é uma celebração realizada em louvor a São João Batista durante os dias 23 e 24 de junho, de forma a marcar o início das comemorações juninas em Paracatu. Quanto à sua origem, há hipóteses de que ela tenha chegado juntamente com os escravos vindos das diversas partes da África através da Bahia, para trabalhar nas lavouras. Os ensaios, a bandeira, as máscaras e as roupas coloridas são elementos cheios de simbologia para seus atores e personagens principais. Em Paracatu, a caretagem constitui-se de um total de 4 grupos, sendo um do Arraial de São Domingos, um do Arraial de São Sebastião, um no bairro Paracatuzinho e um no bairro Alto do Açude, e é praticada por negros, uma vez que se acredita que foram os movimentos migratórios ocorridos no Brasil colônia, vindos da região nordeste do Brasil, especificamente do recôncavo do estado da Bahia, os responsáveis por trazerem a caretagem até Paracatu. Esta é a nossa história. Este é um breve relato da riquíssima cultura negra da nossa cidade. Venha fazer parte dela você também. Se hoje é dia de consciência, ai quem me dera se pudessem ver